noite a todos, sejam bem-vindos. É uma alegria para nós estarmos aqui. E boa noite, Thiago. Boa noite, Vicente. Sejam bem-vindos. E vamos conversar aqui com a primeira pergunta da noite com o nosso amigo Vicente. Fica à vontade, Vicente. Uma boa noite para todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos. A primeira pergunta dessa noite, com certeza, ela vai ser muito oportuna para todos vocês, porque é um tema muito pouco falado na casa espírita. Transplante. Qual é a visão do espiritismo? Existem 2 livros que eu sugiro a vocês a conhecê-los. Chico Xavier, Os Hippies, da psicografia de Chico Xavier, na onde há um texto que fala dos transplantes. Tem outro livro chamado Dias Gloriosos, de Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Pereira Franco, na onde o tema transplante está bastante atual. A doutrina espírita é totalmente favorável à ideia do transplante. É tanto que a atitude do transplante é uma atitude de amor, é uma atitude de doação e de amor ao próximo. Porque quando você realmente está doando um órgão que para você já não terá mais importância, porque ele foi útil até aquele presente momento, então por que não ceder esse órgão a outro, que pode manter uma vida, salvar uma vida? Joana de Ângeles nos recomenda da importância de nós deliberadamente doarmos os nossos órgãos. É imperioso também que a família é quem autoriza, no caso, a doação dos órgãos. Então, para isso, é imperioso que a família esteja conscientizada, ela esteja ciente, junto aos doadores. Então, nunca faça uma doação de órgãos sem o consentimento do doador. Joana comenta nesse livro, Dias Gloriosos, que quando há doação de órgãos de uma pessoa que, na verdade, não tinha concordância, não aceitava a ideia da doação, é possível surgir algumas questões. Por quê? Às vezes, a doação de órgão tem que ser feita ainda com o corpo vivo, no caso do coração. Não pode esperar morrer, parar o coração. Então, com isso, determinou a morte do tronco encefálico, a possibilidade de reverter é nenhuma. Já está realmente a morte cerebral. Aí é imperioso que quem tem a ideia, a vontade de doar os seus órgãos, que já de antes conversa com os familiares e diz que está de pleno acordo, se caso acontecer, doe os órgãos. Não faça isso sem uma atitude deliberada desse doador, porque Joana recomenda, pode trazer até processos obsessivos com relação a essa doação de um órgão que o doador não concordaria em doar. Então, tem vários exemplos. Eu vou citar o exemplo do Chico Xavier. Chico Xavier deixou na imprensa, ele deixou claro que ele não gostaria que seus órgãos fossem doados. Aí vocês pensam, mas logo o Chico? Sim, por que não? Eu acho que cada um de nós aqui tem o direito, realmente, de optar por sim e por não. Não seria o Chico que teria que concordar com a ideia de doar seus órgãos. Primeiro, deve ter uma questão muito mais profunda aí, porque doando órgãos do Chico Xavier para qualquer um de nós, eu acho que traria uma certa problemática entre nós. Não é? Então, talvez a ideia de não doar os seus órgãos, talvez tenha sido por esse motivo, para não causar realmente uma questão maior entre os receptores. Causar talvez até uma confusão, uma briga por disputar quem vai receber o coração do Chico. Aí eu tenho o coração do Chico. Então talvez o Chico deve ter pensado muito, não opinar pela doação dos seus órgãos.
Isso não tira dele o mérito absolutamente de tudo que ele fez por nós e por todo o amor que ele dedicou a cada um de nós. Então, se você é um doador potencial, comunique então os seus familiares, porque a doutrina espírita é muito favorável a essa atitude de amor. Há muita coisa. Eu recomendo então esse livro chamado Dias Gloriosos, de Joano de Ângeles, de Valdo Franco. Lá está muito explicitado a ideia do transplante. Tá bom? Se alguém quiser aqui da mesa complementar. Não, eu particularmente concordo com você. Essa questão do Chico também, eu penso dessa maneira também, né, Tiago? Apesar do coração dele já tinha 8 anginas, né? Mas eu também penso que é por causa desse motivo mesmo, que ele quis talvez preservar muito mais das pessoas do que ele mesmo, né? Então tá bom. Muito bom. Há muitos anos, ainda adolescente, provoquei um aborto por medo da reação da minha família muito católica. 1 ano depois, engravidei novamente. É possível que o mesmo espírito, cuja trajetória eu interrompi, tenha voltado ao meu ventre? Obrigada. É uma pergunta muito marcante, né? Um depoimento, na verdade. E eu acho que ele nos ajuda a entender muito essa temática do aborto aqui. Não tem como a gente saber se é o mesmo espírito que voltou ou não. Isso, né, nós estamos longe de ter essa certeza. Pode ser que sim, pode ser que não, né, Vicente? Saber exatamente é difícil. Mas, como você toca nessa questão do aborto aqui, a que me parece, é uma questão que para você tá bem superada, né? E eu acho que é isso mesmo que você tem que pensar. Porque que é uma agressão às leis naturais, às leis divinas, ainda mais o aborto deliberado, de fato é. Porém, uma vez cometido, né, e uma vez que a pessoa tomou consciência do seu ato, é importante que ela tente mudar, né, a partir dali, aquilo que ela acha que está errado. Como diria Jesus, quem tomar do arado não devereis olhar para trás. Então, se nós cometemos um erro lá no passado, e que, hipoteticamente, tenha sido um erro grave, o que nós temos que fazer para reparar esse erro é consertá-lo a partir de agora. E você só conserta um erro, um grave erro, com boas obras. Ninguém paga dívida com mais dívida, a gente paga dívida com trabalho e com suor. Não é assim? Então, é isso mesmo. Então, outro pensamento de Jesus, expressado em Pedro, o amor cobre a multidão de pecados. Então, é exatamente através do amor, pelo que eu entendi, você engravidou de novo, provavelmente essa criança já está aí, né, esse espírito está aí encarnado, e talvez você tenha outros filhos, e realmente é isso, é você dedicar a esses seus filhos todo o amor que for possível. Até porque, como você muito bem colocou, talvez por uma pressão, né, familiar, uma questão cultural, religiosa, que às vezes é muito mais danosa ao espírito do que ajuda o espírito a enfrentar as suas dificuldades, você cometeu um ato impensado, mas não é por causa disso que você estará condenada ao inferno eterno, né? Longe disso. Então é isso, o amor cobre a multidão de pecados. E reparou, consertou, e a partir de agora é conseguir dedicar à sua família, aos seus filhos, todo o amor, todo o carinho que você tem para doá-los. E esquecer o que passou. Né? O que passou fica registrado na sua consciência como um aprendizado doloroso. Pessoal, boa noite. Satisfação para a gente estar aqui mais uma vez. Só uma contribuição, né? Concordo com os dois sobre a questão dos órgãos, do Chico, mas isso que o Alexandre falou, né? O Chico já tinha uma angina, e certa vez, Alexandre, um repórter virou para ele e perguntou, né, Chico, você está bom? Você está bem? E ele virou e respondeu, né, meu amigo, eu estou ótimo, nunca estive tão bem toda a minha vida, mas meu corpo está um caco. Angina, labirintite, catarata, câncer de próstata, final da vida dele, uma pneumonia atrás de outra. Então, Alexandre, essa questão de não doar os órgãos tem mais a ver com essa questão mesmo, que ele já estava, o corpinho dele já estava um caquinho, tadinho. Boa noite. Gostaria que se fizesse uma distinção entre o Antigo e o Novo Testamento.
Olha, é simples, né? Para nós espíritas, essa distinção ela é muito clara, né? Porque o Antigo Testamento, ele é constituído pelos livros de Moisés, né? Basicamente, e ele relata, né? Bem objetivamente, respondendo, ele relata a saída, a fuga do povo hebreu do Egito. E essa migração que eles tiveram até a chamada Terra Prometida, né? Ou Canaã. Então, toda essa transição, a saída do Egito até a chegada deles na Terra Prometida, são relatos. O Antigo Testamento são relatos do que aconteceu com esse povo nessa transição deles. Né? E mais ou menos há uns 700 anos antes de Cristo nascer, né, já havia pedidos, clamores, para que viesse um filho de Deus, entre aspas, para mostrar para aquele povo o que eles deveriam fazer. Então, isso está principalmente em Isaías. Né? Isaías é conhecido como o profeta que mais profetizou sobre a vinda desse Messias. Então, o Chico, no Pinga Fogo, né, que aconteceu na Rede Tupi, certa vez, ele falou sobre isso. Ele disse assim: o Velho Testamento para nós espíritas é como se fosse um clamor do povo hebreu para que viesse o Messias e deixasse para a gente o exemplo do que fazer. E depois, quando vem o Cristo e ele passa por aqui e dá o exemplo, então veio para ficar como guia e modelo da humanidade, dali para frente, Novo Testamento. Então, o Novo Testamento para a gente é os relatos de um espírito que veio para ser o guia e o modelo de toda a humanidade. Então, basicamente, o Novo Testamento é constituído pelos 4 evangelhos, né, que são os reconhecidos pela igreja, e também tem outros aí, né, os chamados apócrifos, e as cartas, os Atos dos Apóstolos, as cartas de Paulo, de João, e por aí vai, mais o Apocalipse, encerra com o Apocalipse. Então, basicamente é isso. Um chamado do Messias e depois a resposta desse Messias trazendo para a gente o que a gente deveria fazer aqui. Muito bem. Na fecundação já existe espírito vinculado ao óvulo fecundado? Embrião? Ora, vinculado ainda não, destinado sim. A vinculação, ela acontece quando da fecundação você tem o óvulo, depois você tem o ovo, depois você tem o zigoto. Quando chega a multiplicação celular no blastocisto, que são 64 células, aí acontece então a vinculação do espírito com o futuro corpo. Aí, por processos eletromagnéticos, este se liga a essa matéria em formação de forma orgânica ao chamado blastocisto, que são 64 células já. Aí já existe essa vinculação. Aí outro espírito não pode mais, porque esse corpo foi designado para este espírito. Outro espírito não pode habitá-lo. E é interessante observar que esse processo, quem quiser entender melhor, vai pegar o livro Missionários da Luz, de André Luiz, no capítulo 13, quando se fala da reencarnação de Segismundo. André Luiz explica com muitos detalhes ali como é que se dá essa operação, que ela é fundamental importância. Destacar para vocês aqui agora um fato curioso. Dizem que Maria foi concebida pelo Espírito Santo. Esse é um dogma da Igreja Católica. Sim, eu também fui concebido pelo Espírito Santo. E todos vocês foram. Sabe por que eu afirmo dessa forma? Que todos nós somos concebidos, né, pelo Espírito Santo. É de que Maria, tanto quanto nós, teve uma concepção comum, normal, dentro das leis divinas. André Luiz vai explicar, nesse capítulo 3 do livro Missionários da Luz, que no momento em que houve a vinculação do Segismundo ao futuro corpo, antes de acontecer essa vinculação, o espírito é passado pelo chamado restringimento do perispírito.
o perispírito é reduzido a uma forma minúscula, microscópica. Ele foi trazido numa campânula, toda envolta a um fluido luminoso, por espíritos em condições melhores, espíritos de luz. Porque o ato da vida, o ato da cocriação, ele é sublime. Ele não é feito por espíritos inferiores e nem espíritos atrevidos. São realizados por espíritos de condições superiores. Então, por isso que o ato é divino. Por isso que Maria foi concebida por um Espírito Santo. Santo vem de quê? De são, de um Espírito puro. Todos nós também passamos pelo mesmo fenômeno. Quando o Espírito é trazido numa campânula toda envolta, há uma substância chamada, uma espécie de um bálsamo, todo luminoso. E algumas horas após a relação sexual do casal, dos pais do Segismundo, futuros pais, é que ocorre esse fenômeno. Porque a espiritualidade, ela chega até mesmo a criar um estado de isolamento do casal, protegendo o casal das investidas dos espíritos trevosos. Então veja vocês que o ato, ele é muito sublime. Então nesse livro de André Luiz, capítulo 13, Missionários da Luz, o André narra como é que acontece esse fenômeno. E é interessante que tudo isso acontece dentro de uma precisão matemática. Então, por isso que o ato é como Maria, não tem diferença. Porque se Jesus tivesse sido concebido diferente de nós, tem uma coisa errada aí. Porque ele mesmo disse, eu não vim destruir as leis nem os profetas. No livro dos Espíritos, no terceiro livro do livro dos Espíritos, tem chamadas leis morais. Tem uma lei chamada lei da reprodução. Então, certamente, Jesus jamais viria derrogar essa lei. Viu? Então, é muito mais fácil você ter que aceitar uma ideia de que houve uma concepção normal, houve um processo de fecundação normal, na onde Jesus, certamente, foi trazido por mãos muito mais luminosas, muito mais elevadas, do que talvez nós mesmos. Mas o ato não tem diferença. Por isso que eu penso dessa forma, que todos nós também passamos pelo processo da concepção, pelos espíritos puros. Por isso que é pelo Espírito Santo, como dizer no comum das pessoas. Então, com isso aí, a ideia é essa. O espírito está destinado àquele futuro corpo. Existe a fecundação, horas depois, há o processo da multiplicação celular, e quando chega naquela fase do blastocisto, há a acoplagem do espírito com o seu perispírito, aquele corpo em formação. E daí por diante, a reprodução celular permanece, e o espírito vai, de certa forma, acompanhando e vai imantando, quer dizer, de forma eletromagnética, e vai aderindo toda essa matéria a um molde que é o seu perispírito. Então, o corpo será modelado segundo as suas necessidades e merecimento. Obrigado. Muito bem. Complementando um pouquinho a fala do Vicente na questão da virgindade de Maria, eu também penso como ele, quer dizer, a virgindade de Maria, na minha concepção, é a virgindade dos propósitos, é a virgindade espiritual, né? A pureza espiritual dela dentro da proposta de ser a mãe material de Jesus, né? O ato sexual em si, ela sendo virgem ou não sendo virgem, jamais diminuiria a grandeza espiritual de Maria, né? O fato é que, historicamente, nós temos o mau hábito de achar que o sexo é uma coisa ruim, uma coisa pecaminosa, é uma coisa suja, né? Quer dizer, então, que toda mulher que não é virgem não é uma mulher boa, não é uma mulher pura espiritualmente. Então, isso é muito mais um modelo religioso caquético do que qualquer outra coisa, né? Pois bem,
Mas, mesmo assim, nós, evidentemente, respeitamos, né, quem pensa de modo diferente. Há 30 mil anos aconteceu a transição em Capela. Hoje estamos vivendo aqui, agora, a transição. Essa transição acontecerá, se muda da noite para o dia, ou a espiritualidade atuará de forma ostensiva. Bom, essa questão de transição, né, o dia que começou, terminou, não tem uma data prevista, né? A transição, ela é contínua, quer dizer, é dinâmica. Nós aqui estamos em transição. Hoje nós estamos aprendendo um pouquinho mais de coisas que nós não sabíamos. Então, quer dizer, a evolução é dinâmica por si mesmo. Então, a transição planetária, ela vem ocorrendo todos os dias, em vários sentidos. No sentido tecnológico, no sentido social, no sentido político, né, no sentido humanitário, né? Mesmo que as pessoas tenham uma visão equivocada do mundo hoje, dizendo que a Terra está muito ruim, e tal, é lógico, nós ainda podemos melhorar, mas nós estamos hoje muito melhores do que estávamos há 300, 500 anos atrás, né, Vicente? Então, nós temos uma visão muito reducionista das coisas, né? O mundo está terrível, coisas absurdas estão acontecendo, sim, mas antes era bem pior do que hoje. Então, essa transição, ela acontece a todo momento, tanto do ponto de vista material, tecnológico, quanto do ponto de vista moral também. Então, a transição planetária, ela vem ocorrendo desde o início dos tempos. Então, Allan Kardec, trabalhando nessa questão, ele separa em 5 aspectos, né, as fases de evolução dos planetas. Isso é apenas didático. Então, ele coloca mundos primitivos, mundos de provas e expiação, mundos de regeneração, mundos felizes e mundos ditosos. Então, nós estamos, dentro dessa concepção de Kardec, no mundos de prova e expiação. O que caracteriza o mundo de prova e expiação? O mal ainda tem uma ascendência sobre o bem. E os mundos de regeneração, o bem tem uma ascendência sobre o mal. Então, nós estamos passando por esse momento. Mas dizer que tem uma data prevista, uma data precisa, né, Vicente? É difícil a gente marcar um tempo preciso. Eu, na minha concepção, aí já é uma opinião pessoal, não sei se meus colegas comungam com a minha ideia, eu penso que marca o início da transição planetária da Terra para o mundo de regeneração foi a encarnação de Jesus. Nesse aspecto, eu penso que Jesus ele deu uma nova dinâmica para a vida humana, quer dizer, ele deu um novo impulso para a humanidade terrestre, né? Então, a partir daí, né, o Tiago falou do Antigo e do Novo Testamento, né, nós temos um novo tempo, uma nova era, né? Jesus foi o portador da Boa Nova, né? Então, a partir dali, na minha concepção, e como eu digo, é uma opinião apenas pessoal, ali começa o mundo de regeneração, começa uma nova mudança planetária. É lógico que a mudança, ela é muitas vezes dolorosa, ela é sofrível, né? ela demanda muito sofrimento, e Jesus até falou desse aspecto, né? Eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Por quê? Porque ele veio renovar, né, um novo conceito da moral e da ética humana. Que enquanto os antigos diziam, né, Tiago, se alguém te ferir a tua face, né, aliás, era olho por olho, dente por dente, a lei de Talião, né? E Jesus inaugura uma nova visão, né? Se alguém te ferir uma face, ofereça-te a outra. Aquilo para os judeus ortodoxos era uma blasfêmia, né? Mas como assim oferecer a outra face, né? Quer dizer, então ele é mensageiro do plano maior, ele é mensageiro de Deus, para trazer para a humanidade essa nova vertente, né? Que é de um mundo mais humano, um mundo mais sensível, um mundo de misericórdia, um mundo de benevolência, né? E isso não é fácil, porque nós somos espíritos que trazemos em nós ainda o germe do primitivismo, né? As nossas mazelas do passado, né? Ainda estão dormindo dentro da gente. Então, até que nós consigamos nos renovarmos individualmente, é que nós vamos conseguir renovar a Terra coletivamente. Na verdade, a transição passa primeiramente por nós mesmos, por cada um de nós. E isso a gente sabe que não é fácil. Se algum dos amigos quiserem fazer um complemento, fique à vontade. Eu só queria fazer uma observação seguinte: quem quiser conhecer um pouco melhor a respeito do que está se tratando aqui, leia o livro A Caminho da Luz de Emmanuel, na onde ele faz um estudo de todo o processo evolutivo, desde quando tudo começou até o presente momento. É imperioso saber o seguinte, que quando a Terra, ela foi criada, 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 ela foi criada
alojando no seu bojo um mundo primitivo, e a transição para um momento de mundo de expiação e prova, o marco desse momento foi a chegada dos capelinos aqui na Terra. Porque na Terra o mundo era primitivo. Os capelinos vieram de um sistema de capela para a Terra em expiação. Viram? Eles vieram em expiação. Então, por isso, quando eles aqui encarnaram, aqui eles não encarnaram, aqui eles encarnaram. Foi então o ápice, foi o momento em que a Terra começou a adentrar essa fase chamada expiação e provas. Viram? Então, a Terra era um mundo primitivo. Aliás, a Terra não era um mundo primitivo. A Terra alojava no seu bojo um mundo primitivo. Porque o mundo é subjetivo. Mundo não é planeta. Planeta é mundo corporal. Mas o mundo é subjetivo. O mundo é formado por nós. Então, quando chegaram os capelinos aqui, vieram em processo expiatório. Tá? Aí começou, então, essa transição mundo de expiação e provas pelos capelinos. E com o advento do Cristo, certamente a humanidade começou a entrar numa nova fase, quando ele promete, no segundo advento do Cristo, com a vinda do segundo advento do Cristo, que é século XIX, com o surgimento da doutrina espírita, começa toda uma caminhada para a Terra, que aloja o mundo de expiação e provas, a tornar-se um mundo regenerador. Regenerador. Quando ele fala do final dos tempos. Né? Quando viesse esse final dos tempos. Então, essa coisa não tem data. Essa coisa é subjetiva. Essa coisa é de cada um de nós. Então, a transição não é o planeta. O planeta passa por transformações. Quem passa por transição é a humanidade. São seus habitantes. São as almas que aqui residem. Por isso que é transição. A palavra de transição vem de quê? De trânsito. Trânsito na rua. Carro vem de lá para cá, daqui para lá, isso é trânsito. Então, tem a humanidade entrando, a outra saindo. Viu? Isso é transição. Contribuindo com essa questão também, quando os capelinos vêm para cá, é isso que o Vicente falou, é interessante. Eles iniciam um processo de expiação aqui. Tanto que, falando de Antigo Testamento, né, no Gênesis, no primeiro livro, quando se diz assim, você terá que ganhar o seu pão com o suor do teu rosto. É porque imagina só um espírito que já está no planeta de regeneração, que já era o caso dos capelinos. O trabalho lá é muito mais inteligente, é um trabalho muito mais intelectual, menos braçal, compreendem? Então lá eles já não tinham mais que pegar no batente mesmo, no pesado. Quando eles vêm para cá em expiação, essa fala é para simbolizar isso, né, que eles têm que agora trabalhar duro para conquistar o pão deles de cada dia. Né? E quando Jesus, Alexandre, ele vem e fala, por exemplo, a parábola do joio e do trigo, ele está falando de regeneração, ele está falando dessa separação. Né? O que é a separação do joio e do trigo? Se não apenas um prenúncio de Jesus dessa separação de espíritos que vão continuar no planeta de provas e expiação e de espíritos que vão continuar no planeta de regeneração. Né? Eu recomendo ler no livro A Gênese, do Kardec, um capítulo que fala sobre a teoria da presciência. Teoria da presciência. O que eles falam nesse capítulo? O Kardec vem dizer que qualquer espírito que vem e coloca uma data fixa para algo, a chance dele estar errado é enorme, enorme. Porque o tempo no mundo espiritual se processa de forma diferente do nosso tempo aqui. Então, se um espírito vem e colocou uma data, a chance dele errar é enorme. Vê esse capítulo lá que vai dar uma clareada sobre isso, né? É interessante também, né, Tiago, que o Antigo Testamento, né, assim como o Novo também, mas principalmente o Antigo Testamento, ele é todo metafórico, né? Por isso que a gente não deve desprezá-lo também, porque quando eles colocam lá a chamada raça do Adão e Eva, né, nada mais um simbolismo que a raça adâmica, né? Que é exatamente a vinda dos anjos decaídos. Os anjos decaídos, né? Quer dizer, quem são os anjos decaídos? Está no livro A Gênese. São chamados capelinos, né? E, então, ela tem toda uma racionalidade.
O problema é que muitas vezes a interpretação caminha pelo lado equivocado da coisa, né? E não pelo lado espiritual, né? Inclusive a palavra metempsicose, pouco conhecida pelos espíritas, é uma palavra nascida lá pelos Vedantas, o Vedismo, 6.500 anos antes de Cristo. Metempsicose é o fenômeno da reencarnação. Porque a reencarnação hoje, colocada pela doutrina espírita, ela foi chamada de parigênese, ou paragenesia, pelos egípcios. E foi conhecida por Paulo de Tarso como o quê? Ressurreição, que redunda na mesma coisa. Mas a metempsicose é uma ideia nascida pelos Vedantas, quando a palavra metempsicose quer dizer mente e psicose, são dois vocábulos. Mente é mudança, psicose é trauma. Trauma, oriundo da mudança. Bonitinho como nós estamos aqui agora, todo mundo penteadinho, com esmalte na mão, belezado, com perfume, e de repente é exilado ao mundo primitivo. Qual que é a ideia que nós teríamos? Um trauma, porque quando os capenos chegaram aqui, eles entraram em corpos macacoides. Isso quem fala é Emmanuel, no livro A Caminho da Luz. Com isso, sofremos um trauma de quê? A ideia do paraíso perdido, que era lá um mundo no sistema de capela. E encarnando na Terra um mundo primitivo, nos corpos de homens macacoides, aí vem trauma pela mudança. Por isso que a palavra metempsicose não é muito inteligível entre os espíritas, mas que é fundamental é a ideia da metempsicose. Ficou fácil para responder a próxima pergunta, que ela vem falar justamente disso. Né? Então, como foi dito, há esse intercâmbio. Tá, gente? Aqui mesmo a gente não vai para outros países, para outras cidades. Então, também há esse intercâmbio, né, de espíritos entre planetas. Então, a próxima pergunta é assim, olha, existem muitas moradas na casa de meu pai. O que Jesus quis dizer sobre isso? Né? Ficou simples, porque quando Jesus fala, o pessoal, né, os discípulos e aqueles que seguiam Jesus naquela época, eles também tinham uma preocupação de onde que eles iriam depois que acabasse aquela atual existência. Porque Jesus veio e a existência dele toda, né, ou melhor, quando ele começou a falar, a partir ali dos seus 30 anos, mais ou menos, ele só anunciava esse reino. E ele falava sempre desse reino. Não, e a gente vai lá para esse reino. E o pessoal ficava pensando, gente, mas que reino é esse que vai caber todo mundo lá? Né? O pessoal não sabia muito bem. Então, naquela época, já havia essa preocupação, que é mais ou menos a preocupação que nós temos aqui hoje. Né? Hoje, depois que foi lançado o livro Nosso Lar, né, todo mundo vai para Nosso Lar. É impressionante. O que deve ter de puxadinho lá no Nosso Lar não é brincadeira, porque todo mundo vai para lá. Então, havia essa preocupação também. Para onde é que a gente vai, depois que a gente sair dessa existência? E Jesus, respondendo dessas questões, ele fala, calma, fica tranquilo, tem lugar para todo mundo. Ele fala, há muitas moradas na casa do meu pai. Aqui ele está querendo dizer, gente, da vastidão do universo, desses inúmeros planetas que nós temos por aí. Né? O Carl Sagan, que foi um astrofísico já desencarnado, ele vem dizer para a gente que, se você quiser, se pudesse, né, se houvesse jeito da gente criar uma máquina que andasse a velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, para você ir de uma ponta a outra, só da nossa Via Láctea, que é uma galáxia entre bilhões de outras galáxias, você demoraria 100 mil anos a velocidade da luz. Só para a gente ter uma ideia do tamanho que é só a nossa galáxia. Então, ou seja, o que tem de planeta espalhado por aí não é brincadeira. Né? Tanto que hoje, gente, isso se processa de forma gradual para que isso não fira mais a sensibilidade das pessoas. Hoje em dia, se for detectado realmente uma comunicação de um extraterrestre aqui, ó, você já não vai ter mais, provavelmente, né, você já não vai ter mais sociedades entrando em pânico. Por quê? De tanto que nós falamos sobre isso, de tantos filmes, de tantos seriados, isso é para ir sensibilizando cada vez mais. Então, se realmente acontecer um contato, que é óbvio que já aconteceu vários, né, mas isso for realmente colocado como uma verdade, já não vai mais
tanto ferir a nossa sensibilidade, justamente por causa desses filmes e tudo que nós temos por aí. Mas tem um pensador que ele fala uma coisa interessante, que ele diz assim, a prova mais cabal, né, que existe vida inteligente fora da Terra, né, a prova mais cabal é que eles nunca tentaram fazer contato com a gente, né? Espertos, fazer contato com a gente aqui, nossa senhora, né? Vai ser um pouco complicado. Então eles ficam lá no lugarzinho deles, nós ficamos de cá, no nosso, e a gente vai vivendo, até que seja permitido esse contato. Aqui, ó, agora a gente vai ter que unir uma questão na outra. O Chico, numa entrevista que ele deu para a Legião da Boa Vontade, ele fala que por volta de 2019, tá? É por isso que gera tanta questão essa pergunta, né? Será que é 2019 mesmo que vai ter regeneração? Não vai? Ele diz que por volta de 2019, as outras sociedades extraterrestres já seriam autorizadas pelo Cristo a fazer contato com a nossa humanidade. Por volta de. Então, isso pode dar ano que vem, isso pode ser 2018, isso pode ser 2020, 2021, nós não sabemos, mas é por volta de 2019. Né? Então, simples, há muitas moradas na casa do meu pai, ele está falando dos vários planetas que são moradas também. Nenhum deles está inativo. Nenhum deles, não existe nenhum espírito habitando. Todos servem, têm a sua utilidade e há espíritos que se utilizam deles. Se você me permite, Tiago, complementando também, né, essa questão das moradas, a gente não pode esquecer que a morada mais importante é a morada mental, né? É a morada consciencial. Ou seja, cada um de nós aqui está vivendo um mundo íntimo diferente um do outro, né? Cada um tem as suas preocupações, os seus desvaneios, as suas frustrações, enfim. E essas moradas individuais, essas moradas conscienciais é que nos ajustam também, né, nas moradas físicas, sejam elas no plano físico ou seja ela no plano extrafísico também. Existe um livro chamado Janela do Meio, psicografia de Chico Xavier, pelo espírito Fernando Ordem, onde ele fala a respeito dos extraterrestres, onde Chico faz esse comentário, colocando que existe extraterrestres. O Fernando Ordem responde, sim, eles manifestam entre nós todos os dias, eles estão entre nós, nos visitam o tempo todo. Ele estava dizendo com relação aos espíritos, que vêm de outras colônias, de outros estados de consciência, manifestando a nós, passando as suas ideias, seus sentimentos, nos auxiliando no nosso progresso espiritual, moral. Porque a primeira ideia que você tem de um ET é de um homenzinho baixinho, cabeçudo, olhudo. A nossa ideia é sempre deturpando o mais belo, o lindo, a harmonia, a simetria. A gente sempre tem que deturpar as coisas. Então, com isso, a gente percebe que que não é tão comum quanto nós, certamente eles estão entre nós aqui. Inclusive, quando o Tiago citou na Legião da Boa Vontade, isso nasceu de uma entrevista de Chico Xavier no Pinga Fogo, em 71, quando o Chico colocou que, a partir daquele momento em que o homem pisou no solo lunar, seria contado ali 50 anos depois. No livro que eu citei, A Caminho da Luz, no último capítulo, disseram os espíritos que a comunidade celeste reuniu pela terceira vez com Jesus, porque Jesus esteve entre nós por 2 vezes. Primeiro, quando a Terra desprendeu da nebulosa solar, e o planeta começou a se formar, e a segunda vez quando ele veio em pessoa. E lá Emmanuel comenta no último capítulo do livro A Caminho da Luz, que a espiritualidade estaria reunida de novo com Jesus pela terceira vez, para estudar como é que ficaria o destino dos homens
E que se, o Chico então comenta no Pinga Fogo, que se o homem não parasse com as guerras, exterminasse a dor, o sofrimento aqui na Terra, em que nesse ano 2019, que não é um marco, mas que seria um prenúncio, poderia desencadear entre nós uma revolução tamanho em que a própria natureza viria a reagir em relação a nós, de forma diferente, de forma não habitual. Então, quem quiser ver isso com maior precisão, tem um vídeo, chama-se Data Limite. Ele é 60 minutos, que está no YouTube, onde foi feito um documentário, pegando a fala do Chico, quando o Chico falou no Pinga Fogo, fazendo uma série de colocações, inclusive os extraterrestres, e que nesses 50 anos, Jesus advogou a favor de todos nós, que em 50 anos, se o homem conseguisse manter a paz, que nós adentraríamos numa nova era de paz, de harmonia, onde a medicina teria um avanço enorme, a ciência, onde teríamos esse contato extensivo desses seres de outras dimensões extraterrestres. Então, é um comentário assim, da boca do Chico, muitas coisas. Inclusive, o pessoal fala, as previsões de Chico Xavier. Na verdade, a gente pode até dizer que é uma ideia que ele formulou ali, que poderia sim desencadear. Mas não preocupa daqui 3 anos, não. A gente vai continuar lutando, batalhando, desenvolvendo, evoluindo, crescendo. E eu acho que nós vamos merecer, sim, a partir de 2019, uma nova humanidade. Porque nós estamos trabalhando para isso. Se o mundo novo depender de mim, eu acredito que vai depender de cada um de vocês também. Nós vamos dar conta de mudar esse mundo. Porque esse mundo está aqui, ó, e está dentro de cada um de vocês. Viu? Se cada um de nós fizer mudanças no seu interior, a era da regeneração já começou. A nova era já começou. Depende de cada um de nós. Da minha parte, eu vou fazer tudo para que a paz se estabeleça entre nós. Agora, eu concito a todos vocês a fazer a parte de cada um de vocês. Nós vamos mudar esse mundo. Esse negócio vai ficar bom demais aqui. Vai ficar tão bom que a gente não vai querer deixar isso aqui. Bem-aventurados os brandos e pacíficos, porque esses herdarão a terra. Palavras de Jesus. Obrigado. Você quer ter uma pergunta sua aí? Já está respondida, né? Bem. Tem aliás, não é uma pergunta, não. Acho que é mais um depoimento de uma pessoa aqui. Em respeito a ela, eu vou ler rapidinho, porque eu percebo nessas linhas aqui muita dor e muito sofrimento. Então, estou sendo muito bem recebida nessa casa, graças a Deus. Tenho várias colocações, trabalho desde os 7 anos, não me dou bem com minha filha, de 15 anos. Tenho também problemas com meu marido, eles me humilham muito, meu esposo é 17 anos mais velho do que eu, estou muito cansada, estou querendo entregar os pontos. Sou a parede, o pilar, o alicerce e nada funciona para mim. Trabalho, estou tomando muitos remédios em excesso para fugir dos meus problemas. Tenho muita saudade da minha avó, acho que me sinto muito nervosa, sinto muito vazio e procuro um alívio. Bom, enfim, ela faz um relato aqui de muita dor, de muito sofrimento e pedindo ajuda para casa. Eu te aconselho você procurar as pessoas do atendimento, tá? E nós temos aí o atendimento fraterno e daí com certeza você vai ser bem acolhida e vai ser encaminhada dentro, talvez, de um tratamento espiritual, o acolhimento da casa vai acontecer. Agora, como eu vejo aqui, é uma questão muito complexa, né? Aliás, as nossas vidas, né, Vicente, a gente traz muitas questões para serem trabalhadas, né? Acho que esse relato dela
é o que muita gente que pode estar vivendo, ou que quem não viveu já viveu, ou pode vir a viver. Essas conturbações, elas fazem parte da nossa história e da nossa evolução. O Emmanuel tem uma frase que ela é muito contundente, que ele diz que o nosso passado está ensopado de sangue, mas o nosso futuro é um horizonte resplandecente. Então, no nosso dia a dia, muitas vezes a gente traz consequências de um passado, né, seja o passado kármico, ou seja mesmo dessa vida, de algumas coisas erradas que a gente fez, enfim. Nós plantamos hoje o que colhemos hoje o que plantamos no passado, né? Assim como vamos colher no futuro o que plantamos hoje. Mas nem por isso a gente não deva deixar de entender que nós, como espíritas, além da busca do conhecimento, da filosofia espírita, a gente não pode deixar jamais de esquecer aquilo que é primordial no espiritismo, que é o consolo, né? Que é o acolhimento, que é o abraçar a pessoa, independente de quem ela seja, como ensinou Jesus lá na parábola do bom samaritano. Então, você que está com esse problema e com esse coração tão atribulado, né, com certeza nós podemos te ajudar sim, porque é muito mais do que uma obrigação do espírita, né? Que sentido teria, né, Tiago, a nossa doutrina, a nossa filosofia e todo esse conhecimento, se nós não conseguíssemos ajudar aqueles que necessitam, que passam por um momento de dor, né? E é isso que eu queria dizer. Só também complementando, eu vi há poucos dias uma fala de um outro palestrante espírita chamado Rossandro Klinger, e ele conta, mesmo depois já de dar palestras espíritas, né, já dava palestras em alguns locais ali na sua cidade, ele se afastou um pouco, passou a ter problemas, né, em casa, familiares e tudo, e ele tentou, ou pelo menos pensou, em se suicidar 4 vezes. Durante 4 vezes ele chegou até a sacada do seu apartamento e pensou em pular. E chegava no finalzinho e ele voltava para trás. Não, 4 vezes. O tempo passa, ele começa de novo a frequentar a casa espírita, agora não como palestrante, como ouvinte, né? Entra na casa, uma casa totalmente desconhecida, que ele não tinha ido antes, enquanto palestrante, e começa a ser só frequentador, né? E começa a sentar, só ouvir palestra. Certo dia, o mentor da casa chamou ele para conversar. Aí ele chegou no mentor, diz ele que, apesar de palestrante ter um pouco de pé atrás com essas questões mediúnicas, né, é o camarada que se resguarda. E o mentor virou para ele e disse assim: você está aí, né, tá estudando, quer nos ajudar no trabalho. Aí ele pensou, né, que coisa genérica, né? Todo mundo fala. Aí ele, sim senhor. Aí o mentor falou para ele: pois é, rapaz, você tem que amar, você tem que fazer caridade, isso. E ele por dentro, né, nome, que mensagem genérica, né? Todo mundo ouve isso. E depois o mentor da casa vira para ele e fala assim: se você soubesse o trabalho que você deu naquelas 4 vezes que você subiu na sacada. Aí diz que ele já arrepiou todo. E o mentor virou para ele e disse: rapaz, se você pudesse ver, se você tivesse a visão espiritual da quantidade de espíritos que gostam de você e que estavam ali para tentar te impedir de pular, nossa, maravilhosa aquela visão. Uma pleiade de espíritos, amigos de outras existências, amigos também dessa existência, e que estavam ali para impedir ele de pular. Então, às vezes agora a vida está complicada, mas fica tranquilo, é o que o pessoal está dizendo. Daqui para frente é só alegria. Se vocês soubessem a quantidade de espíritos que tem ao lado de vocês, que gostam de vocês, que são amigos de vocês, né, a gente já se animaria. Então é levantar a cabeça e bola para frente, é levantar a cabeça e tocar para frente. A gente se pergunta muito qual que é o sentido da vida, né? O sentido da vida é para frente. Levantar a cabeça e ir embora.